Boa noite. Estamos aqui mais uma vez para a Universidade Comunidade, um programa de parceria da UFSCar com a Câmara Municipal de Araras, que é reprisado, passa sempre pela NET no canal 4 e é reprisado, né, sempre aos domingos e terça-feiras, 19h30 e quartas, 21 horas. Hoje nós estamos aqui de novo com a professora Isabela, nossa companheira, nossa amiga de trabalho, e com o Wilson, né, psicólogo, que daqui a pouco a gente vai conversar um pouco com ele, vamos fazer uma apresentação mais formal. Então, como sempre, a gente começa com os destaques da semana, né? Isa, quais os destaques da semana? Bom, encerrando o carnaval, né? Ontem eu estava assistindo a apuração das escolas de samba do Rio e fiquei muito contente com a campeã, a Mangueira, né? Embora não seja a minha escola de coração, mas gostei muito do enredo que a Mangueira escolheu, homenageando a Maria Bethânia. E o que mais me chamou a atenção nessa questão, por isso que eu trouxe para cá, é a questão do sincretismo religioso, né, que eles abordaram na avenida. Essa questão do brasileiro ter essa possibilidade de estar desenvolvendo sua fé em diferentes canais, muitas vezes, né? A pessoa que frequenta muitas vezes a Igreja Católica também vai a um terreiro de candomblé, de umbanda. E como isso deveria ser assim, sem preconceito, né? Sem tanto alarde como a gente tem visto nos últimos tempos, essa questão de vários momentos as pessoas que têm uma fé diferente quererem impor a sua fé como se ela fosse a única verdadeira, né? E agredindo, né? Partindo para a violência contra grupos que entendem que a fé religiosa é uma outra coisa. E num país diverso como o nosso, isso não deveria ser tratado dessa forma, né? Eu acho muito triste que as pessoas encarem assim, que se o outro não concorda comigo, ele tem que ser eliminado, ou ele tem que se enquadrar. A gente deveria ter um diálogo um pouco melhor sobre essas questões, né? Para que esse sincretismo fosse mais natural, né? Não é necessário eu partir para a ignorância por conta de desavenças, ainda mais no campo religioso. Eu acho que até nesse sentido, até eu já lembrei isso no ano passado, acho que num dos últimos programas, mas também foi num dos últimos programas entrevistando um médico, professor da UFSCar de São Carlos, né? A gente estava comentando a nível nacional sobre a questão de tolerância, que era em vários aspectos, que era um ponto bastante discutido, que abriu numa discussão a nível nacional, e ele particularmente, com uma declaração bastante apaixonada, e eu gostei bastante do que ele disse que a palavra tolerância, com o termo tolerância, ele não gosta muito, porque se a gente tolera, quer dizer que a gente tolera aquilo que naturalmente você não toleraria, e tolerar não seria um verbo legal. O mais importante seria respeito, né? E ele falou que a questão do respeito, sim, deveria ser discutida e tratada em todos os âmbitos, né? E a questão da religião, principalmente, né, dentre vários outros fatores, seria um desses pontos, né? Que o respeito pelo ser humano, pelas diferenças, é o mais importante, né, nessa questão. E talvez a escola de samba ganhar com uma temática dessa venha contribuir bastante ao favor a essa questão do respeito, né, pelas diferenças. Muito bem, eu também trouxe um destaque da semana para não perder o costume, lembrando até o nosso amigo Josivaldo, que não está aqui presente, volta na próxima semana. Eu trouxe um destaque que vai falar sobre o ranking do Brasil, né? Dessa vez o ranking saiu, essa notícia saiu na quarta-feira, falando sobre alguns pontos do Brasil em nível de avaliação na educação, a nível de avaliação internacional. E o destaque foi que o Brasil avançou em conhecimento básico de matemática, mas ainda continua atrás no ranking mundial nessa disciplina. Então, assim, um dos pontos que sempre foram destacados, ou que sempre são destacados nessas mensagens ou nessas manchetes, na verdade, essa desqualificação que o Brasil apresenta. Está certo que hoje, dentro dos 65 países avaliados, o Brasil hoje ele ocupa a posição de número 58. Está certo que pode ser, para nível de matemática, ainda um ponto não, ou longe de ser satisfatório. Mas o importante que o ranking mostra, e também que foi destacado pelo PISA, né, que é o Programa Internacional de Avaliação de Alunos, é que o Brasil
no período de avaliado de 2003 a 2012, teve um crescimento, ou a faixa de alunos, na verdade, que se destacavam como maus em matemática, caiu 18%. E essa queda do Brasil, né, ou em outro lado a gente poderia falar que seria um melhor em conhecimentos matemáticos básicos, ela foi a maior de todos os 65 países avaliados. E o PISA também destacou que o lado positivo de tudo isso é o seguinte, que na avaliação durante esse período, né, de 2003 a 2012, significa que a gente tem hoje mais alunos no Brasil estudando na faixa etária dos 15 anos do que tinha no período anterior a isso. Então quer dizer também que alunos que não tinham acesso à escola, alunos da zona rural, eles foram englobados por essa avaliação desse período. Então, assim, o PISA ainda destaca que se os brasileiros que estudavam antes fossem os únicos avaliados, a taxa de crescimento do Brasil em conhecimento matemático ainda seria maior. Então, o mais importante de tudo isso, acho que a gente tem que tirar, acho que não frisar que o Brasil ocupa uma das últimas posições em conhecimento matemático básico, mas que o Brasil, dentre todos os países avaliados, foi o que mais cresceu, e não só o que mais cresceu, mas o que mais incluiu também crianças, né? O que mais incluiu alunos dentro da educação básica. Então esse é um ponto bastante favorável, né? Quer dizer, a grosso modo, que o Brasil investiu mais em educação nesse período. É lógico que a gente está ainda bastante longe do ideal, mas o importante é saber hoje que a gente tem 78%, hoje não, mas em 2012, quando fechou a avaliação do período, a gente tem hoje 78% dos nossos alunos dentro da escola regular, o que antes do período de 2003, estava na faixa dos 65%. Então a gente pode aguardar mais um tempo para uma nova avaliação, talvez com certeza esses números do Brasil eles vão melhorar, né? Eles vão evoluir. Eu acho interessante o que você está colocando e está para ser votado também uma lei, ou tem um projeto de lei na Câmara tramitando, que fala em pagar um 14º salário para os professores que atingirem os índices desejáveis dentro do IDEB. Tinha muita gente esses dias em redes sociais elogiando, né? E eu tenho, assim, um pé bastante atrás em relação a isso, sabe? Porque nós temos o exemplo aqui no estado de São Paulo, que é pago um bônus para algumas metas que são atingidas, e esse bônus, na verdade, nunca teve um esclarecimento sobre o que isso significa, ou seja, sobre o que está sendo avaliado naquele ano, para que alguns professores ganhem mais que outros essa premiação no final do ano, por que algumas escolas ganham mais, outras menos, e porque dentro da mesma escola alguns professores ganham mais que outros, né? E tem sido, na verdade, um instrumento de coerção e de coação aos professores. Que se os professores tiram licença, que eles têm direito a tirar licença-prêmio e outras questões, eles são punidos e não recebem esse bônus. Isso não é incorporado no salário. Então, assim, é uma coisa que eu fico muito preocupada, sabe? Quando aparece uma lei assim do nada, né? Vamos premiar, então, quem chegar no índice X, né? Então, será que esses índices são os melhores instrumentos de avaliação que nós temos? Né? Eu tenho, assim, eu acho que a gente sempre precisa analisar a coisa com bastante cuidado, né? Ainda mais na área de educação, que já é uma área bastante vulnerável, que recebe discurso e pitaco de N áreas, né? Qualquer economista se julga no direito de falar em educação. Vai um educador falar em economia, né? Se pode, né? Todo mundo se acha no direito de falar o que os professores devem ou não fazer. Mas na hora de ser solidário e lutar pelos seus direitos, isso não vem, né? Então vamos melhorar o piso salarial do professor, investir em formação continuada, dar realmente condições significativas de trabalho para o professor, porque trabalhar com 50 alunos em sala de aula, adolescentes, aqui o Wilson vai conversar com a gente daqui a pouco sobre juventude, pode até falar um pouquinho sobre isso também. A gente sabe que não são condições, né, adequadas de trabalho na educação básica. Então isso é uma coisa que me deixa bastante preocupado. E pagar um 14º salário, né, em função de alguns índices, eu acho que você desvirtua todo o processo, né? O que você precisa fazer é pensar na qualidade da educação em si mesmo, né, e não tentar dar essas recompensas por
em função de índices. Mais alguma coisa, Isa? Não? Muito bem, então hoje estamos aqui com o Wilson Aparecido da Silva, ele é psicólogo, né, graduado pela Unimep, também com mestrado em saúde pública pela USP e doutorado em psicologia social também pela USP. Atualmente ele trabalha na UFSCar, conosco ali aqui no campus de Araras, né, psicólogo e chefe do Departamento de Assuntos Comunitários e Estudantis, né, o DEASE. E também trabalha na Faculdade de Americana, né, como docente e supervisor de estágio no curso de Psicologia. Boa noite, Wilson. O Wilson veio hoje falar sobre juventude, né, e juventude a gente abre para um tema bastante amplo. Sobre juventude, você pensou em algum recorte em especial, Wilson? Bom, boa noite, agradeço novamente pelo convite, né? Juventude é um tema bastante amplo, né? É um tema de tão amplo que dentro da psicologia social nós costumamos utilizar o termo juventudes, né? No plural, para diferenciar mesmo as várias experiências juvenis, né? Principalmente as categorias fundamentais e mais importantes que atravessam essa categoria, essa faixa etária, que são as categorias de classe social, raça e gênero, né? E dentro dessa multiplicidade de experiências juvenis, de vários elementos que atravessam essa experiência, poderíamos falar de juventude com base nas questões ligadas à educação, à saúde, ao saneamento, acesso à cultura, né, ao lazer, às experiências de grupo, né, características dessa época, mas eu resolvi fazer um recorte dentro desse debate bastante amplo e bastante acalorado, né, que estamos assistindo, especialmente a partir aí de agosto de 2015, sobre a redução da maioridade penal, né. Esse debate que coloca de um lado aqueles que são favoráveis à redução da maioridade penal, né, e aqueles que são contrários à redução. Então, a ideia é poder fazer aqui um debate, né, em torno dessas questões que tem ocupado aí não só o nosso imaginário coletivo, mas também boa parte do noticiário da imprensa, né? Lembrando que em agosto foi aprovado em segunda votação no Congresso a PEC 171/93, né? Que autoriza, né, a redução da maioridade penal, ou seja, o Estado estaria, então, adolescentes e jovens, né, abaixo de 18 anos que cometessem atos infracionais graves, essa lei prevê, ela é uma lei bastante assim complicada, porque ela prevê a criação de instituições próprias, né, para essa faixa etária, entre 16 e 18 anos. Deixa eu até te perguntar aqui uma coisa que me deixou, na época que a gente estava debatendo isso com mais intensidade, inclusive dentro da universidade, já não existe punição já para esses jovens que cometem algum crime? Sim, existe. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê uma série de medidas socioeducativas, né, termo técnico utilizado, mas que, no entanto, se assemelha às punições que são dadas aos adultos, né? Então, por exemplo, quando se fala em internação, né, medida socioeducativa de internamento, é a mesma medida que é aplicada aos adultos, que é de privação de liberdade, né? Então, quando se fala em medida socioeducativa de semi-liberdade, é o mesmo que é aplicado aos adultos, né? No entanto, com uma diferença, né? O Estatuto, ele prevê ação muito mais rápida e muito mais eficaz, né, do Estado sobre as crianças e os adolescentes do que sobre os adultos. Então, por exemplo, quando ocorre um crime envolvendo adolescentes e adultos juntos, né, os adolescentes são rapidamente
colocados em regime socioeducativo, né? Certo. Eles são punidos, são responsabilizados de forma, às vezes no dia seguinte. Os adultos muitas vezes não, né? Então, muitas vezes tem direito de responder em liberdade, constitui advogado, né? Entra com recurso, de modo que muitas vezes saem impunes, né? Então, o que nós precisamos fazer é desconstruir essa ideia muito difundida pela mídia, né? Pela grande mídia. A mídia tem tido um papel de desinformar, né? Tem feito um desserviço à sociedade, porque ela vem, além de desinformar, fazendo uma campanha aberta a favor da redução da maioridade penal, que nós sabemos que não vai reduzir, ao contrário, né? Vai aumentar os índices de criminalidade no país, assim como aconteceu nos Estados Unidos, né? Em que houve um endurecimento das leis, né? Nos Estados Unidos, crianças e adolescentes são tratados como adultos, né? E houve um aumento nesses últimos anos triplicou, né? Os índices de criminalidade nos Estados Unidos, especialmente envolvendo adolescentes, né? Então, os Estados Unidos é a maior população carcerária do mundo, né? São 2 milhões de pessoas encarceradas. O Brasil ocupa a 4ª posição, né? Atrás de Estados Unidos, China e Rússia, né? Nesse debate, né, da redução da maioridade penal, na verdade, a gente tem 2 grupos aí polarizados com discussões, como você disse mesmo, bastante acaloradas, né? Então, alguns com alguns argumentos fortes na maneira de colocar a favor, alguns também com argumentos fortes na posição contrária. Eu acho que um dos pontos que você citou agora nos Estados Unidos é um dos pontos que são destacados ou que são contra essa redução da maioridade penal, porque a gente sabe também que adolescentes, às vezes, ou até mesmo crianças, às vezes eles são angariados aí por crime organizado, né? E uma das discussões contra é que talvez as crianças ou adolescentes que pudessem entrar nessa vida antes fossem mais jovens do que já são hoje por conta da questão da redução, né? E vários outros pontos são colocados, né? E, na verdade, assim, com a redução, com 16 anos, essa PEC ela prevê o quê? Ele seria preso junto com adultos? Então, essa PEC ela é assim, bastante contraditória, porque ela prevê a criação de instituições, né, que possa atuar nessa zona aí, entre 16 e 18 anos. E nós bem sabemos, né, que as dificuldades que se tem, né, quer dizer, as instituições que já existem, né, já não funcionam direito, né, as fundações casa, né, funcionam com todas as dificuldades. Os presídios, né? Os presídios, então, nem se fala, né, quer dizer, o índice de reincidência nos presídios é de quase 80%, enquanto nas instituições de medidas socioeducativas é de menos de 20%. Né? É um dado muito importante. Né? Então, quer dizer, a conta seria bastante simples. Poderia fazer, quanto custaria para se criar instituições locais ou regionais que abrigassem esses jovens de 16 a 18 anos? Bom, esses recursos poderiam ser investidos nas instituições já existentes, né? Ou na criação de novas unidades, né? Então, o que a gente tem que ter em mente é o seguinte: o Estatuto é uma lei, né, tem 25 anos, muito jovem ainda, né? Logicamente, pode ser melhorada, né? Pode ser readequada em um aspecto ou outro, mas nós não podemos pôr a culpa na lei em função de que as instituições não têm funcionado, né? Então, nós temos problemas aí na implementação das medidas socioeducativas, né? Que vai desde uma simples advertência até a prestação de serviços comunitários, por exemplo, liberdade assistida e o último grau, que é a internação por um período de 3 anos. Você falou que os dados da instituição casa são de 20% de reincidência? Isso, menos de 20%. Menos de 20%. Né? Não só da Fundação Casa, mas de outras instituições semelhantes que trabalham, que atendem. Né?
Wilson, outra coisa, você tem algum dado assim, para fornecer para a gente sobre a quantidade ou percentual de crimes que são cometidos por adolescentes? Porque da forma que é colocado, parece que os grandes vilões da sociedade hoje são os jovens, né? São os adolescentes aí, como se eles fossem, assim, que fizessem a maior parte dos crimes no país. Como que é essa questão? Isso é importante. Exatamente, Isabela, você tocou num ponto fundamental, né? Quando a gente vai analisar os dados, né? A gente vai fazer um pequeno levantamento sobre essa questão, a gente fica assim bastante assustado, né? Então, de todos os atos infracionais cometidos no país, 10% são cometidos por crianças e adolescentes. De tudo que se faz contra a lei, né? No Japão chega a 42%, né? O índice mundial aí é por volta de 11,6%. Então o Brasil está um pouco abaixo da média mundial. E se você for olhar por exemplo, os internos da Fundação Casa, todos os adolescentes estão cumprindo medidas protetivas nessas instituições, menos de 0,5% cometeram crimes contra a vida, por exemplo. Tem um outro dado também, de que são tantos números, né? Então, desses 10% de todas as infrações cometidas por crianças e adolescentes, 74% delas são contra o patrimônio, né? E metade pequenos furtos, né? Então, é um engano tremendo achar que o problema da violência social, né, que envolve questões de natureza política, econômica, social e educacional, né, vai ser resolvido por trancafiar crianças e adolescentes, seja em novas instituições, sejam nas cadeias ou penitenciárias, né? Então, pensar que resolver o efeito, né, em detrimento da causa, vai se resolver o problema, né? Pensando também o apelo, né, eu acho que econômico, né, de repente, se privatizar isso, né, e na verdade o Estado está pensando muito mais no lucro que isso pode gerar, né, e assim, vai saber se isso também não foi a gente está vendo tanto acordo de campanha, né, vai saber se isso não foi um acordo de campanha, que alguma instituição financiou a campanha de um ou de outro para que ele votasse, né, esse tipo de coisa, para que aí ela entrasse numa licitação e abrindo... Como vem acontecendo com as OS na saúde, né? Muitas coisas. São pontos que eles ficam, do serviço público, né? Eles ficam encobertos, né? Esses dados, por exemplo, que você falou, eles não aparecem na mídia, né? São de serviço que a mídia faz. Esse ponto que a Isabela comentou também é um ponto que eu acho que ele é importante, que também poderia entrar no debate, porque não dá para saber exatamente, às vezes, o que corre por trás nos bastidores, né? Exatamente. E é muito mais fácil você trancafiar, né? Você vigiar, você punir, do que você tentar ressocializar, né? E educar, né? Envolve um investimento do Estado a longo prazo muito maior, né? E acho que tem um outro ponto também, acho que alguns políticos têm se aproveitado disso também, né? Nós não vamos construir uma democracia forte baseada em pesquisa de opinião, né? Então a mídia, ela lança lá um caso que aconteceu em determinado local, né, de um crime bárbaro, eventualmente cometido por algum adolescente, e já joga uma pesquisa de opinião em cima, né? A pesquisa da Datafolha deu 87% da população é a favor da maioridade penal, a redução. Se a gente lançar uma pesquisa mostrando quem é a favor de aumentar o salário mínimo para R$5.000, né, 90% vai ser a favor. Entanto, isso quebraria o país, né? Um próprio deputado do Rio Grande do Sul, ele foi bastante feliz, né, nesse debate lá na Câmara. Ele colocou que a Câmara, quando aprovou, né,
essa emenda, ele disse, olha, se nós formos pela emoção, né, o Datafolha mostra que a grande maioria da população brasileira é a favor de diminuir o salário dos deputados em 50%, e a grande maioria é a favor do fechamento do Congresso, né? Então, nós não podemos construir uma democracia baseada simplesmente em pesquisa de opinião pública ou pela emoção, né, pelo calor ali do que a grande mídia normalmente mostra. A gente está num período muito complicado, com uma Câmara extremamente retrógrada, né? Exatamente. E isso tem complicado bastante essas questões, né? Eu não duvido que daqui a pouco eles queiram votar de novo a questão de pena de morte, né? Porque, para mim, a linha é muito parecida, né? O que pior não é, né? A Câmara é extremamente retrógrada, né? Com um chefe, um presidente um pouco pior ainda, né? Então, essas coisas, a tendência disso, ou que leva para o debate também que a mídia acaba incitando, e você falou muito bem, o que ela acaba colocando, passando para a população, né, na verdade é só uma fatia bem pequena da realidade. Acho que vocês tocam num ponto fundamental, que nós vivemos num momento de bastante conservadorismo, né? Que alguns analistas dizem que é uma reação àquilo que foi conquistado pelo movimento progressista, né? Então, os avanços em relação às políticas de gênero, né? Como o casamento homossexual, a legalização da maconha, né? Em alguns pontos, alguns locais, né? do mundo, a conquista de direitos civis, né? Então isso tem incomodado aí as forças conservadoras, e a redução da maioridade penal, ela vem nesse bojo aí mesmo, né? Que as forças conservadoras, retrógradas, têm se organizado para tentar reconquistar o seu espaço, que vem sendo progressivamente perdido ao longo dos anos, né? Então esse é um amplo debate, né? Felizmente a presidente Dilma tem se mostrado contrária, né, à redução da maioridade penal. Alguns juristas, né, têm dito de forma bastante veemente a inconstitucionalidade dessa proposta, né, que é uma cláusula pétrea na Constituição, artigo 5º e 6º, né. O que nós precisamos fazer é garantir, né, o que está na Constituição, que é garantir a saúde, garantir a educação, a cultura e o lazer às nossas crianças e aos nossos adolescentes, né? E nós não podemos ir na contramão da história. 59%, quer dizer, quase 60% dos países do mundo adotam os 18 anos como parâmetro aí penal, né? O Brasil parece que está querendo ir na contramão disso, né? Exatamente. Muito bem, Wilson. Infelizmente a gente está chegando no finalzinho, né? A gente conseguiria ficar falando até por conta do tema mais meia hora. Queria agradecer, queria que você deixasse as suas considerações finais antes da gente encerrar. Você tem alguma coisa para falar? Eu gostaria de dizer, né, para terminar, que mais do que ser autores, né, nossas crianças e adolescentes, eles são vítimas, né? Então, se a gente for analisar aí os dados, menos de 0,5% das nossas crianças e adolescentes estão envolvidos em crime contra a vida, né? Enquanto que o Brasil apresenta índices alarmantes de homicídios, né? De mortes contra nossas crianças e adolescentes, né? Tem uma ideia, o dado é de quase 14 crianças e adolescentes para cada 100 mil habitantes, né? Coloca o Brasil entre os 5 maiores países que vitimam, né, crianças e adolescentes, e nosso país apresenta índices de 50 a 150 vezes maiores do que países da Europa, né? Então, mais do que autores, nossas crianças e adolescentes são vítimas, né, desse sistema perverso e cruel que não garante os seus direitos de cidadania e participação social.
Muito bem, Wilson. Acho que as suas colocações e seus dados eles foram muito importantes, né? Quem sabe numa próxima oportunidade a gente continua esse debate. Quero agradecer sua participação, sua presença. Eu agradeço. Da professora Isabela também. E boa noite a todos.